E hoje vamos falar de arrebatamento da igreja. Né? Estou aqui com o Neif, com a Silvia, para bater um papo com a gente. Já expliquei para vocês, né? Não vou fazer entrevista com ninguém, não. Nós vamos conversar sobre arrebatamento. Vocês são professores da matéria, eu só tenho minhas dúvidas, então eu vou fazer pergunta, vocês vão responder. Vamos começar aqui, Silvia. A palavra arrebatamento da igreja, para muitas pessoas em casa, eles já ouviram falar, mas não sabem bem o que quer dizer arrebatamento. Vamos conceituar arrebatamento para a gente dar o pontapé inicial. Depois a gente vai conversando. Conceituar arrebatamento? O que é arrebatamento da igreja? É a união da Igreja de Jesus com Cristo, um encontro que vai acontecer nos ares, e todos aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e andam, né? Andam pela fé no Espírito Santo, crendo em Cristo e aguardando o retorno dele, esses então vão ser tirados da terra, vão subir, vão encontrar com o Senhor nos ares e vão entrar para as bodas do Cordeiro, né? Vão ser levados ao céu, não vão passar pela morte, né? Por isso que vão ser arrebatados. Né? No caso, Neif, esse arrebatamento ele é mencionado na Bíblia onde? Na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, mas ele faz referência também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Como é mencionado arrebatamento? Assim, é como um evento futuro, iminente, uma coisa mais lá para frente? Como é que isso a Bíblia fala do arrebatamento? Bom, hoje o grande interesse que todos estão tendo por esse assunto é exatamente por causa dos sinais que nós estamos vendo, que coincidem com aqueles que Jesus falou, que estaria então mostrando que esse momento estava se aproximando. Então nós sabemos hoje que está perto. Está perto, mas não sabemos, não podemos definir exatamente dia. O próprio Jesus falou, dia e hora nós não sabemos. Agora ele deixou claro um ambiente, como o ambiente na Terra como estaria por volta do seu retorno. E uma coisa muito importante também, que eu acho que precisa colocar com relação ao arrebatamento, é que o arrebatamento está totalmente vinculado com ressurreição. Esse sair da terra, nós vamos ser transformados nesse momento. E aquelas pessoas que viveram na fé também, antes dessa geração que vai estar viva na época, também estarão sendo transformados a partir daqueles corpos que foram depositados nos sepulcros. Fala em boa colocação essa questão da ressurreição, porque pelo menos é a esperança que eu tenho. Teve algum tempo eu tive um diagnóstico, né, muito pesado, né, na cirurgia, que a perspectiva era péssima, que eu ia morrer logo. Neif, a esperança, Silvia sabe disso, a esperança, eu tive paz simplesmente porque eu tenho esperança da ressurreição, que eu sei que se eu morrer, eu vou ressuscitar. Agora, essa ressurreição vai se dar no arrebatamento. Eu vou pedir a técnica, Vanessa, nossa diretora, por favor, Vanessa Anício, a voz que não quer calar. Tem uma pergunta que veio das ruas, Vanessa, Sim. Que é uma moça que pergunta sobre um tipo de morte. Você sabe qual é? A moça está até com a criança. Eu acho que cremação? Isso. Solta essa pergunta aí que eu quero... Só um minutinho, deixa eu ver qual que é a ordem. Eu acho que é a terceira pergunta. Já está no ar. Então vamos lá. Neif e Silvia, olha que interessante a pergunta dela. Vamos lá. Meu nome é Delma, moro em Belo Horizonte. Gostaria de saber o que vai acontecer no arrebatamento com as pessoas que foram cremadas. Pois é. É interessante isso, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, a maioria absoluta das pessoas são enterradas quando morrem. Há mais alguns que conseguem, a família consegue, porque parece que um custo é um pouquinho maior, fazer a cremação. Agora tem gente que morre em incêndio. Claro. Essa pessoa que morreu no incêndio, foi cremada, no arrebatamento ela vai ressuscitar como quem foi? Como é que é o negócio? E quem doa órgãos, né? Quer dizer, tem muita gente que não doa órgão por isso. Por causa disso, né? Mas eu não sei se o pastor Neif quer falar, né? Eu vou falar, depois o senhor complementa. Desde o primeiro século da igreja, né, quem não foi cremado já se decompôs há muitos séculos, né? Então, nem cinza mais eu acho que resta dos primeiros cristãos. Então, evidentemente que Deus é o Deus que cria do nada e Ele vai fazer com que a terra devolva os seus mortos, o mar, Ele cria do nada. Essa expressão está na Bíblia, não está? Então o que vai acontecer? As pessoas vão renascer, elas vão reviver, aí é que está a ressurreição. E Deus é todo poderoso, é aquele que cria a partir do nada. Então os cristãos do primeiro século
os corpos já foram decompostos, já não existe, como eu falei, acho que nem cinza mais, eu não sei se cinza dura tanto tempo assim, né? Não sei o suficiente para dizer. Mas seja como for, essas pessoas vão ser trazidas à vida novamente. Olha, nessa ressurreição, Deus é o autor da vida. Quando houver o arrebatamento, a Bíblia diz que quem estiver vivo, vai acontecer o que com quem estiver vivo? Será transformado. Transformado. Essa transformação é física? O que é? É difícil explicar porque nós não temos aqui o padrão, que é Jesus. Jesus hoje tem um corpo palpável, que é o corpo que ele ressuscitou com ele. Agora, quando ele ressuscitou, nem todos o reconheceram de imediato. Mas por quê? Já havia uma transformação real, física. O corpo era glorificado. Glorificado. Então a gente fala que é um corpo glorificado, não temos como explicar, tem que ver Jesus, né? Mas o fato é que a partir deste corpo que nós temos agora é que vem o outro. Agora, nós temos as nossas limitações no sentido de como que podemos, como é que isso vai acontecer. Mas para o Senhor qualquer dificuldade. Exato. Agora, o que é certo é que há uma ressurreição. E eu gosto de enfatizar isso porque o cristianismo ele bate de frente com a reencarnação. Então, muitas pessoas até se consideram cristãs, mas com um conceito de reencarnação. Isso não é verdade. A Bíblia nos fala com muita clareza a respeito da ressurreição, e essa ressurreição, na sua primeira manifestação, quer dizer, vou dizer a segunda, né, porque a primeira foi Jesus, será o arrebatamento da igreja. Os vivos terão corpos transformados, e os mortos serão restaurados com esse novo corpo. No caso, a gente pode chamar essa transformação de ressurreição também? Com certeza. Exatamente. Né? Essa é a ressurreição. Essa é a ressurreição. E os mortos ressuscitarão primeiro. Né? O que o texto lá em Tessalonicenses fala é que os mortos ressuscitarão primeiro, e aí eu creio que em frações de segundo, né? Os que estiverem vivos então vão ser transformados e vão subir todos os que estão em Cristo, e os que estiveram enquanto viveram aqui, de fato pertenceram a Cristo, vão subir para encontrar com Ele nos ares, como Ele falou lá em Atos 2, né? Quando ele ascendeu, né? Quando Ele foi assunto aos céus. Os anjos avisaram as pessoas, o que vocês estão olhando, né? Da mesma forma que ele subiu entre as nuvens, ele virá entre as nuvens. Então, no encontro, tem gente que fala, eu não acredito no arrebatamento. Eu falo, mas você acredita que Jesus subiu aos céus? Acredito. Então, por que não acredita no arrebatamento? Eu sempre falo, as coisas em relação aos fins dos tempos, Apocalipse, muitas vezes falta fé para a igreja para crer, né? Nem é às vezes uma questão de compreensão, até compreende, mas não, é muito surreal, arrebatamento, todo mundo subindo nas nuvens e tal. Isso é muito surreal para nós que somos humanos, mas para Deus agora, faz isso. Eu já vi umas animações. Isso, só completando, eu falo assim, gente, nós como cristãos, nós temos fé para crer nos milagres passados. Nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem. Né? Nós cremos nos milagres que estão escritos na Bíblia. Então, os milagres passados para a gente é tranquilo. Mas quando você fala dos milagres futuros, não, aí você está viajando na maionese, você conversa. Né? Eu falo, não, gente, a mesma fé para crer que Deus foi além do natural em muitas situações. E nós cremos nisso no passado, a gente tem que ter a mesma fé para o futuro. Eu já vi algumas animações no YouTube falando do arrebatamento da igreja, até mostrando cena de templo de igreja, que aí umas pessoas saíam, sumiam e outras ficavam dentro da igreja. Tem muita gente que está assistindo a gente em casa que já ouviu falar de arrebatamento, mas tem muitas dúvidas com relação a isso. Quem vai ser arrebatado? Porque essas animações que eu já vi, fala assim que tem gente que frequenta a igreja que não vai ser arrebatada. É por quê? Porque não está dando dízimo? Por que a pessoa não vai ser arrebatada? Ou não, quem é membro de igreja vai ser arrebatado? A relação nossa com Deus é que vai definir isso, né? Se a pessoa realmente tem uma experiência viva, nasceu de novo, como Jesus explica lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João, se esse milagre, que é o do novo nascimento, ocorreu com essa pessoa, independe se ela está dentro, fora de um prédio, de uma igreja, se tem carteirinha de membro. Se tem carteirinha de membro, isso não existe, né? A realidade é que o Espírito Santo de Deus é o selo de Deus na vida daqueles que receberam o Filho. Então, essa é a nossa garantia de que somos de Deus e que... Por isso que você usou a expressão, acho que é em Efésios que fala que ele é o selo, né? Que ele nos otorgou o selo, o Espírito, né?
Que é interessante, parece que a questão da pessoa de Deus é a garantia de que no arrebatamento, se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Pode falar. E tem muitos pastores que, inclusive, fazem terror com a igreja. Cuidado, se você está fazendo tal coisa, se Jesus vier, você vai ficar, né? Não é por aí que a gente trata os problemas da igreja e não é por aí que a gente chama a igreja santidade, né? Não é com medo que eu vou ficar, não, mas é andar em santidade por amor a Cristo, por ter sido salvo por Ele. E se verdadeiramente a igreja, não fica, né? Essa é a questão. Eu sempre falo para meus alunos, tem igreja visível e igreja invisível. A igreja invisível, na maioria das vezes, ela está dentro da igreja invisível. Dentro da igreja visível, né? Porque a igreja invisível é a que verdadeiramente vai subir, né? O que é isso? É aquelas pessoas, como o pastor falou, que estão firmadas em Jesus Cristo, que têm um relacionamento verdadeiro com Ele. Agora, quem está indo para a igreja atraído por uma série de vantagens, ou muitas vezes atraído até porque acha bonito o louvor, e não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, essa pessoa acha que é igreja, mas não é. Porque só é a igreja aquele que verdadeiramente aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e nasceu de novo para uma nova vida em Cristo, né? Não é, mudei para crente, passei para crente. Não é por aí, não. É um novo nascimento. Nós estamos recebendo aqui muitas mensagens. Muito obrigado. Vocês estão mandando mensagens pelo WhatsApp 31 984029756. E para dar crédito a quem está mandando, eu vou ler algumas mensagens aqui. Por exemplo, o Lucas Gabriel, que é de Contagem. Um abração grande, Lucas. O Lucas pergunta, e olha, nós estamos falando de arrebatamento, mas vai sair também anticristo. Sempre sai. E veio aqui, ó. Nós cristãos iremos encontrar com o anticristo no arrebatamento? No arrebatamento, não. O arrebatamento é para Cristo e a igreja. Porque o arrebatamento vai ser uma coisa rápida, é isso? Piscar de olhos. Então não dá tempo de contar com o anticristo. Não, graças a Deus. Não sei como que a pergunta... Mas a questão, eu entendo que ele está perguntando é se nós vamos estar no momento do arrebatamento, se o anticristo já vai estar aqui presente. Ah, tá. Imagino Acho que é isso, né, Lucas? Se antes do arrebatamento o anticristo já vai ter se manifestado e aí a igreja vai ser arrebatada. Deve ser isso. Se a gente vai ter o desprazer de conhecê-lo, né? Eu aconselho assim, uma leitura mais insistente da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Principalmente a segunda carta, porque para mim é muito claro ele falando a respeito disso. Que, no meu entendimento, nós, a igreja não a organização, mas a igreja de Jesus, como foi explicado aqui pela Silvia, nós vamos ver o anticristo. Agora, o surgimento do anticristo é uma coisa, agora o domínio dele sobre todas as nações da terra é outra coisa. Então, esse surgimento dele, eu creio que a igreja vai ver. E pode já ter acontecido e está começando... Não, mas eu estou falando no sentido de já identificando essa pessoa. Já sabendo que é o cara. Já sabendo que é essa pessoa. Por quê? Porque Paulo fala a respeito de 2 sinais. E ele fala no capítulo 2, com relação à nossa reunião com Cristo. Ele não está falando só sobre segunda vinda, no sentido de Jesus voltar aqui para a terra e reinar, não. Ele está falando ali a respeito da nossa reunião com Cristo. Ele não queria que os irmãos ficassem apavorados, amedrontados com a situação, achando que o dia do Senhor tinha chegado. E ele fala, um dos sinais é a manifestação mesmo do anticristo, o surgimento dele, né, no cenário mundial. O dia do Senhor, você fez uma expressão aí, dia do Senhor. O dia do Senhor é o arrebatamento? Não. O dia do Senhor é um período. Um período de tempo onde essas coisas finais estão convergindo e que culmina com a presença física de Jesus na Terra. Tá. Aí é depois do arrebatamento, depois das bodas do Cordeiro. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre arrebatamento. Meu nome é José Celestino, cidade de Belo Horizonte. Queria saber quem vai ser arrebatado. Pois é. Quem vai ser arrebatado? Né? Foi até uma pergunta que a gente acabou comentando aqui. Né? Quem está em casa, por exemplo, Silvia e Neif, quem está em casa assistindo, né? Como é que pode ter certeza que se Jesus vier para buscar a sua igreja, essa pessoa vai ser transformada e vai encontrar com Cristo? Eu sempre dou o exemplo das minhas 2 avós, né?
porque uma foi muito católica e muito idólatra por muitos anos, mas eu fui sempre focando Jesus com ela, sempre focando Jesus, até que um dia eu sempre perguntava para as duas: vó, se você morrer e Deus falar com você, por que eu vou deixar você entrar aqui no céu? O que a senhora vai responder? E essa minha avó, que era católica, no início da conversa ela falava de boas obras, que ela era devota de Santa Rita, e eu fui focando Jesus, até que um dia, com o olhinho cheio de lágrimas, ela falou assim comigo: eu vou falar para ele que ele deu o filho dele para morrer por mim e me perdoar. Olhinho cheio de lágrimas, foi a coisa mais linda do mundo. Falei: ai, que maravilha, estou em paz com ela. E a outra, que frequentava a igreja evangélica: vó, eu tenho carteirinha da Igreja Batista. Eu falei: você vai falar para Deus que você tem carteirinha da Igreja Batista? Pai, minha filha, eu sou da igreja. Eu falei: não, tem que começar a evangelizar a crente do mesmo jeito que eu evangelizei a católica, porque não entendeu ainda que a igreja não salva ninguém. Você não acha, Neif, que nesse sentido está faltando um pouco desse tipo de pregação nas igrejas? Porque me parece que a gente tem um evangelho aí de pregação, de evangelismo, de apelo, vem à frente, tudo, mas parece que às vezes as multidões que se convertem, aspas, na conversão, realmente não entenderam o que é nascer de novo. Parece que assim, realmente é passar para crente. Teve um dado há algumas semanas dizendo que o número de católicos diminuiu absurdamente no Brasil, de evangélicos aumentou, mas não necessariamente a igreja invisível aumentou, né? Nós estamos confundindo, né, as pessoas quando nós não definimos o que é realmente a igreja. Esse é um pensamento meu, a forma que eu tenho de entender essa questão. Mas o que nós temos hoje, considerado como igreja visível, na verdade são organizações cristãs. E o fato de você pertencer a uma organização cristã não faz de você um cristão. O que faz de uma pessoa um cristão é exatamente a experiência que ela tem com Jesus, e isto é que dá a ela, né, essa credencial de ser, então, um participante da igreja, alguém que faz parte desse corpo, né, que é uma figura que a palavra de Deus nos traz, e da qual o próprio Cristo é participante, a cabeça, e passa a ter uma comunhão, como o apóstolo João fala, não só com outras pessoas da mesma fé, mas com o Pai e com o Filho. Perfeito. E engraçado, engraçado não, preocupante, porque a reforma protestante se deu exatamente porque a igreja romana, na época de Lutero, queria dizer quem iria ser salvo. A indulgência era isso, teria que ter aval de Roma. Hoje em dia tem muitas igrejas que estão querendo fazer isso, né? Se você não faz parte da minha denominação, você não vai para o céu, né? Bom, mas não vamos continuar o papo, estão chegando muitas mensagens aqui, mas a gente tem que tomar uma aguinha para respirar. A Elisandra, que é de Sarzedo, ela diz assim: cumprimento a todos, me desculpem, mas a Bíblia deixa muito claro que nem todos que se dizem cristãos vão ser arrebatados. Muitos cristãos vão passar pelo ranger de dentes, mas serão salvos depois para a eternidade. Ela cita Lucas capítulo 13. Pois há diferença entre reino e salvação eterna. O que vocês acham? Pergunta ela. Eu acho que quem de fato é crente é impossível ficar, porque Jesus ele vai reunir a sua noiva, a igreja, aquela que foi salva, foi resgatada por ele. É possível muito crente nominal, muito cristão nominal, pessoa que se diz crente, que acha que é crente, que conhece muito bem, ou muito bem não, se conhecesse muito bem, teria aceitado a Cristo, mas que conhece o Evangelho, mas que de fato não se entregou a Jesus Cristo. Eu não sei o que o pastor Neif acha, mas eu penso o seguinte: a igreja vai ser arrebatada para as bodas do Cordeiro. Jesus finalmente vai se casar com a igreja. Jesus não vai casar com uma noiva mutilada, faltando um pedaço. Eu entendo que a igreja, ela sobe por inteiro. Quem de fato está em Cristo, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que sobe com ele. Você entende que a igreja vai passar pela tribulação, aquele negócio lá? Não, mas isso é outra coisa. Né? Porque o arrebatamento pode ser antes, pode ser no meio, pode ser depois. Eu quero saber a posição dele. Se ele acha que vai ser o arrebatamento antes da tribulação ou depois? Não, porque a pergunta da moça é se crente pode ficar.
Não é isso? Ou Não, eu entendi errado? ela pergunta se o crente vai passar por ranger de dentes, vai passar por sofrimento. Pode até passar, mas o arrebatamento, se for crente, vai subir. Tem várias interpretações. A minha maneira de entender é que realmente essa pessoa que levantou essa questão, ela tem razão no sentido de que uma coisa está relacionada com o reino e outra coisa está relacionada com a salvação eterna. Uma é a questão de você crer em Jesus, você então faz parte da igreja. Agora, outra coisa é a sua vida como cristão. Isso tem um reflexo. Jesus fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E a palavra dele, as igrejas no Apocalipse, isso é muito claro. Ele termina todas falando ao vencedor. E ele está se dirigindo à igreja. Então, entre aqueles que seguem a Jesus, tem diferença. O Paulo explica porque eu tenho pregado a outros e me esforço, eu esmurro meu próprio corpo para que eu possa também alcançar, segundo Hebreus, uma ressurreição superior. Então nós temos realmente essa diferença. Agora, o fato de pertencer à igreja me dá o direito de ser arrebatado. Eu concordo com a Silvia, entendo isso. Agora, nós, antes das bodas, nós vamos passar pelo tribunal. Isso é muito claro. Todos nós comparecemos. Tribunal é pauta para outro programa. Mas, rapidamente, que tribunal é esse? Tribunal de Cristo. Mas a Bíblia fala que quem está em Cristo não entra em juízo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Sim. Você já é uma nova criatura. Mas o Romanos fala que Nenhuma condenação nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é questão de condenação, é tribunal questão de é obras. Ah, tá. O Obras. tribunal é outra coisa. Julgamento de obras, né? Todas as cartas Jesus está falando, desconheça as tuas obras. Não quer dizer que eu vou para o inferno ou para o céu. Não, isso aí já está resolvido. Já está resolvido quando você creu. Quem crê tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem nasceu de novo é filho de Deus. Agora não se discute isso. Mas economiza, que não vamos fazer um programa só sobre isso. Não explica muito, não. Vamos economizar. Do Rio Grande do Norte, uma mensagem chegando a Ellen. Aquelas pessoas que um dia aceitaram... Questão teológica importante aqui, vamos lá. Vou ler literalmente, viu, Ellen? Porque isso dá uma polêmica. Aquelas pessoas que um dia aceitaram a Cristo e se afastaram e morreram, estando afastada, eu acho que ela está falando afastada da igreja. Tem chance de subir com eles, de ressuscitar? Como é que é? Se morreu, de ressuscitar? É polêmico isso aí, né? Perseverança dos santos, isso aí. A ideia de que algumas pessoas, por estarem prontas, serão arrebatadas, outras não estando prontas, não seriam arrebatadas. Mas, na verdade, o que está acontecendo aí é uma seleção que a Bíblia não fala que vai acontecer, não. Né? Então, o que a palavra de Deus fala é que os que são do Senhor, a igreja, igual o Paulo está falando lá, para nossa reunião com Ele. Ele está falando de uns que estão firmes e outros que não estão firmes. Ele está falando que a nossa como igreja. Se ela aceitou a Cristo, ela é igreja. Ela é igreja. E se ela aceitou a Cristo, ela tem duas opções, eu acho, né? Não sei se eu posso colocar tão radicalmente assim, mas ela tem algumas opções. Uma é retornar, igual o filho pródigo. Porque o crente pode cair, mesmo tendo Jesus Cristo, você pode cair? Pode, infelizmente pode. Mas se arrepende e volta, igual o filho pródigo. Ou uma outra possibilidade, como diz lá em Coríntios, né, por isso que não há entre vocês poucos que dormem, é Deus abreviar a vida. Porque a pessoa não aceitou a Cristo, está envergonhando o nome dele, não consegue andar em santidade. Deus pode abreviar a vida dessa pessoa? Eu creio que pode, né? Então, mas isso é uma coisa que só o Senhor pode saber quem é salvo ou não. O que a gente sabe é o seguinte, tem pessoa que verdadeiramente é de Cristo e apesar disso pode cair, né? Então a gente não deve julgar porque Deus vê além da aparência, né? A Tefi Deoli, espero que está lendo certo, né? A filha, que é filha de pastores da Igreja Luz para os Povos, ela é de Goiânia. Ela diz assim, meus pais têm igreja. Passei aqui para dizer que o programa está uma bênção. Ô, Tef, obrigado, viu? Esse tipo de mensagem é muito importante, que nos dá força para continuar. Vanessa Nício. Acorda aí, filha, você não está dormindo aí? Não estou, estava tentando ligar o microfone. Você viu o elogio da Tef aqui? Está gostando do programa? Sim, muito obrigada. Isso, Tef, agradece a Tef. Sim. Tef, querida, muito obrigada. Muito bem. Ó, agradece também quem aqui, deixa eu ver. A Prícia, de Paracatu.
Pode agradecer, Vanessa. Trícia, querida, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pela mensagem. Agora chega, já gastou demais os seus agradecimentos. Gostaria de parabenizar o programa, bate-papo que está maravilhoso. Está elogiando vocês, super bem explicado esse tema que é tão importante. E olha, parabéns, viu? Porque explicar escatologia, explicar arrebatamento não é fácil. Boa tarde, outra pessoa, o Sadraque, que é de Nova Friburgo. Que legal, estamos aqui o Brasil inteiro. Queria saber quanto tempo levará o arrebatamento. Ô Sadraque, eu vou até pedir uma pergunta também que vem das ruas, que tem um pouco a ver com essa sua. Vamos lá, Vanessa, solta a pergunta, a próxima aí. Meu nome é Tamara Gonçalves da Silva, sou de Almenara e eu gostaria de saber quando será o arrebatamento. O Sadraque pergunta quanto tempo. Já foi até comentado isso aqui. E a moça pergunta quando. Bom, quanto tempo você até falou, né, Neif? Quanto tempo vai durar? O episódio vai ser no piscar de olhos. Sim. É o que, expressão bíblica. E o quando? Vocês têm data? Nem Jesus tem. Como que a gente vai ter, né? Quando ele foi questionado, ele falou que não nos compete saber dias e datas. Só o Pai sabe, né? Então, Mas a gente tem indícios. Ah, sim, com certeza. E indícios e várias chamadas para observar o tempo, né? Olha, presta atenção na figueira, olha para os dias, remia o tempo, que os dias são maus. Quer dizer, a gente tem uma série de dicas aí, mas dizer o dia, a hora, acho que só o Senhor mesmo, né? A não ser o Neif, o Neif tem uns cálculos. Diz que o pastor Neif já sabe. Dá para saber, Ele não, estudou Neif? tanto que Mas já aquele descobriu. texto mesmo, que eu sempre falo nele, eu acho que ele é mais explicativo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem duas coisas que Paulo fala. É a grande apostasia. Apostasia é um termo importante, Neif, porque embora a gente ouça, é um termo que precisa ser explicado. O que é apostasia? É o desvio da verdade, né? Saiu do caminho. Mas, por exemplo, no Brasil a igreja está crescendo. Quer dizer, então, que a igreja não está apostatando. A igreja do Senhor Jesus sempre está crescendo. Tem pelo menos os 7.000 que não dobram o joelho varal. Agora, aquilo que nós estamos vendo, os nossos olhos estão contemplando, não quer dizer que é exatamente a realidade, que é na mesma proporção que a igreja está crescendo. Porque tem muitas pessoas, como já falamos aqui, que estão dentro de uma organização cristã, mas nunca entregaram suas vidas a Jesus. Eles vivem ainda daquele contexto, porque gostam daquilo. Eles estão, a gente usa a expressão, convencidos, mas não estão convertidos. Perfeito. Não houve uma transformação. Você falou que tem apostasia, o que é mais? Qual outro segundo sinal? E o anticristo, a manifestação do anticristo, o surgimento do anticristo. Fala muito, não, que o pessoal da técnica morre de medo. Vanessa, eu estou mentindo? Vanessa Anício. Desculpa, a gente estava numa discussão teológica. Tá vendo? Não os programas do pessoal na técnica. Vanessa, o povo não tem medo do anticristo, pode falar a verdade, não tem? Tem muito medo. A gente começa a falar que o povo da técnica fica tremendo de medo de encontrar o anticristo. Aceita Jesus, gente, aí tá garantido. Fica a dica. Fica a dica, boa. A Taline manda uma mensagem aqui. Vanessa, a gente já fez esse programa, mas a Taline está pedindo... olha, queria entender milênio e o que é a milenista. Talvez a gente possa, viu, Vanessa? Vamos fazer sobre amilenismo. Sim. Para explicar o que é, né? Sim, sim. Porque a gente já teve um programa sobre milênio. Bom, outra pessoa que manda mensagem aqui é o Denilson, está bombando de mensagem aqui no 984029756. Pode mandar, quem sabe dá tempo de eu ler aqui. Quem manda mensagem é o Denilson, graça e paz. Nós vamos reinar com Cristo os 1000 anos nas alturas ou na terra? Se na terra, onde vai ser? Se nas alturas, onde? É sobre milênio de novo. Ô, Denilson, a gente já teve um programa sobre milênio, nós estamos falando sobre arrebatamento. No próximo programa a gente volta a falar. Se bem que vocês comentaram, você estava no programa ou se você... Do milênio estava. Sim. Estava, né? Que é na terra, né? Na terra. Viu, Denilson? Sim, sinteticamente, na terra, não vamos reinar nas alturas. Aqui embaixo. Em Jerusalém, não é assim? Estou aprendendo esse negócio, cara. Aqui, outra pergunta... Quem é crente, mas por algum motivo não frequenta nenhuma igreja, subirá? Não está falando aqui do Luciano subirá, não. Porque, inclusive, a pergunta que eu sempre tenho, se o Luciano subirá, mas o Luciano subirá. Luciano subirá. Se ele aceitou Jesus, ele subirá. Mas está falando de uma pessoa que é crente, mas não frequenta a igreja, ela vai subir? Ela vai ser arrebatada? Claro. Claro, se for uma conversão genuína... Se não foi batizada? Sobe também. Sobe também. Perfeito. Tem uma pergunta legal sobre arrebatamento que vem das ruas. Vamos lá? Essa pergunta é boa.
Meu nome é Gisele, sou de Belo Horizonte e eu gostaria de saber se durante o arrebatamento poderá ocorrer acidentes. Tem uns filmes, eu não sei, eu esqueci o nome dos filmes, mas Deixados para trás. Deixados para trás, que fala que vai ter avião que vai cair porque o piloto era nascido de novo, acidente de ônibus. Isso pode acontecer mesmo ou é ficção, é coisa de filme? Isso é uma inferência, não é uma coisa que a Bíblia fala claramente, mas você pensar um pouquinho, se a pessoa estava mexendo uma máquina ou alguma coisa mais delicada, né? Dirigindo, né? Ele vai faltar para aquela pessoa ali, certamente, né? Agora, daí para frente, a gente chega nessa conclusão. Igual a pergunta, assim, vai arrebatar nudes ou vai arrebatar de roupa? Não tem a pessoa vai como, né? Porque são detalhes que a Bíblia... Se eu estiver tomando banho, se eu estiver tomando banho, como é que eu faço? Tem gente que fica com as cogitações. Se Deus pode restituir o corpo, né? Não, porque também tem isso. Assim, olha só, alguém que faleceu aos 60 anos, quando ele ressuscitar, no arrebatamento, ele vai ressuscitar com um corpo de 60, com de 30... Não, a Bíblia não fala isso, né? Mas nós sabemos que uma pessoa, ela tem ela cresce até um certo ponto, depois ela começa a decrescer. Né? Isso. Então, o ponto de referência é uma pessoa madura, por volta de uns 30 anos. Idade de Jesus, né? Interessante. O Clebson, da Bahia, de Itamaraju, um abração a todos os baianos queridos. Clebson Chaves. Bom dia. Muito se fala que nos encontraremos no céu após o arrebatamento. Iremos conhecer as pessoas e lembrar do que se passou com elas aqui na Terra? Eu, pessoalmente, creio que sim. A Bíblia não diz, mas eu creio que sim. Nós somos pessoas eternas, né? E ninguém vai sofrer de amnésia. Eu não creio que nada vai ser apagado. Pelo contrário, a gente tem que estar consciente de tudo que aconteceu para ter validade, a gente tem que estar consciente de tudo. A única questão que eu vejo que é diferente é que em Cristo nós não vamos ser mais escravos das nossas emoções, né? Nós não vamos mais ter todos esses medos, né? E culpa, e ressentimento. Isso tudo, nós vamos experimentar uma dimensão maior. Mas eu entendo que sim. Você falou que quando a gente for arrebatado, a gente vai participar das bodas do Cordeiro. É uma festa, Ney? O que é isso? É o ápice, eu digo que é a apoteose, né? O fechamento dessa obra de redenção, né? Que vai estar representada lá na presença do Senhor na igreja. Apocalipse mostra o trono, mostra aquele ambiente celestial impressionante. E lá no capítulo 7 ele fala dessa multidão que vai estar lá, diante do trono. Então é um momento maior. Eu entendo que o maior galardão que nós podemos ter expectativa é ver a face do Senhor. Então isso vai ser um momento maior. Uma grande festa, né? Estão ali reunidos, a família toda, depois de tudo. Eu creio que nós vamos ser... Não vão ser diferentes no céu. A realidade celestial é que é diferente. Mas você vai ser a mesma pessoa. Eu digo que a relação que você tem com o Senhor agora é aquela que você vai chegar com ela no céu, né, na presença do Senhor. Então vai ser um evento assim que é difícil explicar. Como é que nós vamos falar agora? Eu entendo o seguinte, que todos nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como que nós estamos andando na presença do Senhor. João fala isso. Paulo explica a respeito dessas coisas maravilhosas, mas João fala, como é que você vai estar no dia do juízo? Isso é importante porque você falou do trono branco. O trono branco aí vai ser... Não, isso aí não é trono branco, não. O que vai ser? Tribunal de Cristo. Aí eu misturo tudo. O Tribunal de Cristo... Qual que é para a igreja? Para a igreja. Tá. Então, no Tribunal de Cristo, isso vai acontecer nessa época aí. E aí, por isso que é importante você estar legal, estar bem, porque você pode entregar o seu galardão para o Senhor, não é isso? Assim, olha, meu filho, beleza, você foi fiel. É nessa época. É nessa época. João fala, quando ele se manifestar, a gente não se afastar dele envergonhado. Isso aí, eu tenho confiança na presença do Senhor. Para esse dia, ele fala isso claramente na carta dele. Moçada, abre o olho aí, filho. Você não pode passar vergonha, não, porque você é arrebatado, né? Mas você tem que... Às vezes a gente fica misturando as coisas. É bom você saber, entender, estudar, compreender todas essas revelações. Agora, se você tem esse conhecimento, mas não está pronto para o momento, de que adiantou? É verdade.
É porque, às vezes, tem muita gente na igreja achando que servir a Cristo são rituais, né? Uma série de rituais, de cerimônias, né? Você vai, você presta um culto de adoração e tudo mais. Mas isso tudo pode não ter valor nenhum se não houver um relacionamento, né? A gente tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nenhuma cerimônia, nenhum evento, nenhum louvorzão, nada substitui isso. Relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que cresce a cada dia, que se aprofunda a cada dia, que vai dando uma intimidade. Se isso não acontecer, realmente nós vamos até ter medo dele, né? Porque você tem medo do desconhecido. E se ele é um desconhecido para você, conhecer a igreja dele é muito bom, conhecer o trabalho, a obra dele é muito bom, mas o mais importante é conhecê-lo. Perfeito. Né? Boa tarde, manda uma pessoa aqui, quem está mandando? Deixa eu ver. Eu acho que é Elisandra, não sei porque o nome está lá embaixo. Boa tarde, descobri esse canal há pouco tempo, mas está fazendo muita diferença na minha vida e me ajudando mais, especialmente esse programa e a forma, está falando, né, do Cássio, de mim, né, que você faz as perguntas como a gente faria. Minha intenção é essa mesmo, né, para deixar o programa mais interessante. Nos parabeniza pelo trabalho, muito obrigado, viu, por essa mensagem. Mais mensagem chegando, cadê, meu Deus, eu perdi aqui. Aqui. A paz do Senhor. Certa feita, escutei algo que me marcou. O fato de eu pegar um banco e sentar E sentar na minha garagem não me tornará um carro. E o fato de eu estar dentro da igreja não me torna um cristão. Ele fez uma analogia aqui, né? É interessante isso, né? O fato de estar na igreja quer dizer que você é crente, né? Mas aí ele tem que fazer uma diferença de que é a igreja que está falando. Porque não pode estar dentro da igreja sem ser um cristão. Ele está falando a respeito de uma organização física cristã. Gente, chegando mensagem aqui. Olha, eu não conhecia essa cidade, Paverama, no Rio Grande do Sul. O Amildo de Castro mandando mensagens. Gente, mas que legal. A Cláudia... a igreja vai passar pelo julgamento do trono branco. A gente vai conversar isso outro dia. Eu mesmo acabei confundindo aqui. O que eu falei? Eu falei trono branco, devia falar o quê? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Eu mesmo me confundo, viu, Cláudia? A gente vai ter um programa sobre isso. A Mariana, nossa produtora, está me dando tchau, quer dizer que está terminando o programa. Neif, obrigado. Foi bênção. Silvia, obrigado. Ó, gente de Alagoas mandando mensagem, muita mensagem. Deverson mandando mensagem. A Nayane do Piauí. Deixa eu terminar, senão a diretora vai ficar brava. Beijo no seu coração. Amanhã, 12h15, um novo bate-papo. Eu aguardo você. Tchau, tchau. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.